Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Said e o tema da nossa próxima videoaula é tipos de sistemas de informação empresariais. O objetivo geral dessa aula é vocês compreenderem quais os sistemas de informação melhor atendem a quais níveis da pirâmide organizacional. Por nós termos diversos sistemas de informações diferentes, né, desenvolvidos de forma diferente, com objetivos diferentes, nós também temos, do outro lado, na organização, usuários com necessidades de informação diferentes. Então, o que nós vamos fazer é entender qual, dado um determinado tipo de sistema de informação, qual o grupo melhor atendido por aquele sistema na organização. E, consequentemente, vamos falar das características, né, de cada um desses sistemas. Só para vocês perceberem nessa figura, eu fiz questão de colocá-la, porque ela traz uma informação talvez nova para vocês, que é um quarto nível na pirâmide organizacional. Quer dizer, a pirâmide que é sustentada pelas áreas funcionais de qualquer organização, fabricação, finanças, contabilidade, recursos humanos, ela hoje tem um quarto nível, né, que é o chamado nível do conhecimento. Esse nível do conhecimento é muito atual e ele atende hoje ao que a gente chama de usuários especiais, usuários desenvolvedores, usuários trabalhadores do conhecimento, que encontraram, né, na verdade, uma série de aplicativos disponíveis, né, no mercado para que eles possam obter novas informações a partir dos sistemas de informações que eles tinham mais acesso, que eram os sistemas de nível operacional. Por isso que esse nível do conhecimento ele está entre o nível gerencial e o nível operacional. Tá, ok? Então, a nossa pirâmide organizacional, para a gente fazer a relação com os sistemas de informação empresarial, vai ter 4 níveis, partindo do nível operacional até chegar no nível estratégico. Muito bem. Os sistemas de informação empresariais são divididos em 2 grandes grupos. O grupo de apoio às operações e o grupo de apoio gerencial. Nesse nível, né, basicamente estão envolvidos os gestores, os tomadores de decisão, que precisam dos sistemas de informação especiais para que eles minimizem os riscos na tomada de decisão, né? Então, são sistemas que vão gerar, talvez, cenários, vão gerar possibilidades de tomada de decisão que, se eles fossem utilizar somente o pensamento, né, talvez a experiência acumulada, ficaria difícil deles conseguirem uma tomada de decisão mais ágil, mais rápida. Então, a gente vai ver que as situações, as projeções, as simulações que esses sistemas desse nível vai facilitar muito o apoio gerencial. No apoio às operações, nós vamos encontrar sistemas de processamento de transação, também conhecido como SPT, né, que basicamente se incumbe de processar as transações diárias das organizações. Os sistemas de controle de processos, que também são sistemas conhecidos também como uma parte responsável pela parte de automação industrial, hoje também muito útil, né, no chão de fábrica. Os sistemas colaborativos, que são esses os sistemas que são utilizados pelos trabalhadores do conhecimento, que nós colocamos no slide anterior, naquele quarto nível, né? Sistemas que trabalham a colaboração entre equipes e entre grupos de trabalho. Vamos detalhar isso posteriormente. Os famosos sistemas integrados de gestão, o famoso ERP, ou no Brasil também conhecido como SIG, Sistema Integrado de Gestão, que transformou a forma de gerir os negócios na gestão por processos ou para a empresa horizontal, né? E na parte gerencial, o SIG, né, que é o Sistema de Informação Gerencial, que trabalha basicamente com relatórios padronizados para os gerentes, os sistemas de apoio à decisão, para o apoio interativo e a solução de decisões, né, ou a procura de solução de decisões não estruturadas, e os sistemas de informação executiva, que elabora informação, né, que fornece informação elaborada para os executivos sênior das empresas. Então, vamos aqui falar um pouco mais de cada um dos 4 tipos de sistemas de apoio à operação que foi relacionado no gráfico anterior. Inicialmente, nós começamos pelos sistemas de apoio, ou
sistemas de processamento de transações, o famoso SPT. Então, se a gente observar essas 5 etapas aqui, né, nós vamos entender que o SPT ele tem uma entrada de dados, né, isso é comum para qualquer tipo de sistema de informação, a entrada de dados é essencial. Depois da entrada, nós temos o processo de transformação dos dados, e aí vale lembrar que as transações mais utilizadas pelo SPT são as de tipo online e em lote, né? Depois da transação sendo processada, nós vamos observar que a saída das informações será em documentos impressos ou na própria tela, né, nas consultas em tela, e lembrando que o SPT ele faz também toda a manutenção na base de dados da área funcional. Quer dizer, o que é a manutenção na base de dados da área funcional? É você poder incluir um registro, você poder alterar um registro, excluir e consultar. Toda manutenção em tabelas do banco de dados passa por essas 4 etapas. Você tem que incluir, você tem que alterar, você tem que excluir e você também tem que consultar. Lembrando, então, que o SPT ele possui uma base de dados para cada área funcional. Nós vamos ver que isso é um grande problema que fez com que ele desaparecesse ao longo dos anos. Conforme é mostrado nesse gráfico, né, o SPT, então, vai ser um módulo, né, um sistema para cada área funcional e, consequentemente, cada área funcional armazenando, fazendo a manutenção na sua base de dados específica. Então, você tem um sistema SPT para finanças, um SPT para marketing, um SPT para RH, contabilidade e assim por diante. Cada um mapeando as suas atividades principais, né, dentro do sistema e cada um com a sua base de dados correspondente. Com isso, as características principais do SPT, que eu colocaria para vocês, seria que ele concentra no processamento de dados de transações rotineiras, né, e operações diárias de nível administrativo, né, nos setores administrativos no nível operacional. Basicamente, é o que ele faz, atende só o nível operacional. Eles processam transações em lote ou online, nós já falamos em outra aula o que significa o processamento em lote ou online. Ele funcionava numa rede local e não numa intranet. Isso também foi algo assim, que evoluiu hoje em dia. Né? Nós sabemos que os sistemas hoje são rodados, né? Rodam na intranet, não necessitando basicamente ser instalado em cada um dos computadores da empresa. O SPT tinha esse problema. Se você tinha 50 máquinas para rodar um determinado sistema, você precisava colocar um operador, um técnico de informática para instalar um sistema, criar um ícone na área de trabalho para que o usuário pudesse utilizar o sistema, né? E não rodando hoje como rodam os sistemas num browser usando a intranet da empresa, sem a necessidade de instalação. Outra característica é que ele processa grandes quantidades de dados, né? Basicamente uma tarefa básica do SPT, tem uma quantidade de processamento grande, né? A maioria das fontes de dados do SPT é interna, né? Quer dizer, a entrada é interna dentro da empresa e o público interno também é o usuário, é quem vai utilizar dessas informações. Ele processa, isso é importante mensurar, diariamente, semanalmente ou por transação. É um sistema que se utiliza 24 horas por dia dentro da empresa. E, por ser um sistema que atende às áreas funcionais básicas da empresa, ele tem pouca complexidade de cálculo, né? Poucas operações matemáticas complexas. Então, é um sistema utilizado para o RH, para fazer as operações básicas, um sistema da área de vendas, um sistema da área financeira, com poucas operações mais, vamos dizer assim, difíceis, né? Pouco complexas. Esse é, então, a utilização do SPT. No próximo videoaula, a gente continua os outros tipos de sistema.